Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus nessa noite. Convido a igreja para que possamos ter uma palavra de oração. Nós temos uma programação bem diferente hoje. Queremos pedir aos nossos irmãos que compartilhem os últimos bancos aí com os nossos visitantes. Vocês que são membros da igreja, temos ainda 2 bancos aqui à frente, com espaços vazios. Peço aos irmãos que puderem que se dirijam aos bancos da frente, para que tenhamos mais espaço para os nossos visitantes. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter uma oração de louvor ao nosso Deus nessa noite, rogando a Deus que fale o nosso coração, através das músicas e também através da sua palavra. Convido nosso irmão presbítero Edivaldo Pantoja, que nos leve a Deus nessa palavra de oração. Ó Deus, nós estamos na Tua presença com os corações cheios de alegria, ó Deus, porque o Senhor tem preservado as nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem dispensado sobre nós a Sua graça e a Sua misericórdia, motivos pelos quais, ó Deus, nos deixam completamente felizes e compreendendo, ó Deus, que o amor do Senhor esbanja também sobre as nossas vidas. Ó Pai querido, nesse momento nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar para que possamos, ó Deus, prestar um culto ao Senhor, digno, ó Deus, da pessoa santa que o Senhor é. E agora, ó Deus, também nós intercedemos em favor de todas as partes deste culto, que o Senhor esteja à frente, abençoando e conduzindo, para que este culto, ó Deus, seja perfeito aos Teus olhos. Obrigado, Deus, pela vida dessa igreja. Obrigado, Pai, pela presença dos nossos visitantes. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, possa estar com eles neste momento, fazendo com que eles, sendo bem no nosso meio, possam ficar, ó Deus, confortável no nosso meio. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais uma música pelos sinos.
abrir nossa Bíblia em Salmo 150. Salmo 150, mesmo assentados em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler esse salmo em uma só voz. Leiamos todos juntos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Ainda que o Senhor Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Senhor Louvai-o fizesse pelos janelas seus no poderosos céu, feitos. poderia acontecer Louvai-o isso? consoante a sua muito grandeza. Eliseu, Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O verso 5 diz: louvai-o com símbolos sonoros. E nós vamos continuar louvando a nosso Deus com sinos.
noite, irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E um privilégio para nós termos a liberdade de cultuar este Deus maravilhoso que um dia nos alcançou com a tua graça. Convido os amados a abrir sua Bíblia em Salmo 117. Acompanhem comigo a leitura. Salmo de número 117. Nos diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui neste momento, e é um privilégio muito grande nós podermos agora neste momento nos silenciarmos e pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, aquilo que nós cometemos, aquilo que nós omitimos. Então nós temos essa oportunidade de fazer nesse momento. Logo após, esse silêncio vai ser quebrado com os sinos. Por aquilo que o Senhor é, por tão grande é o Senhor, tão misericordioso e bondoso, Criador dos céus e da terra, ó Pai. Todo louvor, toda honra seja dada ao Senhor. Venha, ó Pai, humildemente pedimos neste momento que venha aceitar o nosso louvor, ó Pai. Sabemos que são feitos por homens, mas que o Senhor possa aceitá-lo como um aroma suave às suas narinas. Peço, ó Pai, que abençoe ricamente essa igreja, que ao completar 50 anos, ó Pai, sejam 50 anos de vitórias. Que todas as lutas, ó Pai, possam ser transformadas em vitórias de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa a mensagem que vamos receber nesta noite, que ela realmente venha de encontro às nossas necessidades,
e que, ó Pai, seja uma prática diária em nossas vidas. Abençoa ricamente todos neste culto, ó Pai, todos com a mesma intenção de louvar e engrandecer o Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro hoje e sempre. Amém, Senhor. Nós teremos mais uma apresentação. A presença do Didson. Didson é maestro, regente e músico, e agradecer a presença dele conosco aqui. Ele faz parte do Ministério de Música da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e tem uma pessoa aqui da nossa igreja que conhece ele muito bem, que é a Dinaura, né? Já conhece ela há um bom tempo, né, Dinaura? Depois ela conta para vocês há quanto tempo. Nós vamos passar a palavra ao Didson. Depois da próxima música, ele vai dar uma palavra, falar sobre o trabalho dele e sobre o ministério dele também. Eu quero aproveitar também para deixar aqui alguns avisos. Após o culto, nós temos um cafezinho, né? Temos um cafezinho? Temos um cafezinho após o culto, no nosso salão social, aqui, à sua esquerda, à minha direita. Nós vamos servir um cafezinho aqui, um cafezinho mais medroso. Depois que os irmãos chegarem lá, eles vão descobrir por quê. E também queremos relembrar a igreja do nosso almoço no próximo domingo. Nós vamos nos reunir no próximo domingo para a escola dominical, e depois da escola dominical nós vamos ter um momento de comunhão, onde nós vamos tomar juntos as nossas refeições. Se você não deu o seu nome ainda, procure a Flávia ou a Kênia para que você possa participar desse momento conosco. Você que nos visita também está convidado a tomar conosco o café aqui depois do culto e também participar conosco no almoço no próximo domingo. Mas você só precisa dar o seu nome para que a gente possa contar com a sua presença e organizar todas as coisas para esse nosso encontro no domingo, no horário de almoço. Este mês é um mês muito especial para nós. Essa igreja está completando 50 anos. A data oficial do nosso aniversário é no dia 22 de outubro. E nós estamos durante todo o mês relembrando essa data, as grandes coisas que Deus fez pela vida desta igreja. Em alguns finais de semana temos convidados, pregadores, pessoas para estarem conosco aqui louvando a Deus também. E nesse fim de semana está conosco o nosso irmão Didson. Vou passar a palavra para ele, ele vai falar sobre o seu ministério e sobre o seu trabalho. Obrigado, pastor. Obrigado à igreja. E eu queria agradecer por eu estar aqui. Não é a primeira vez que os sinos vêm a esta igreja, né? Graças a Deus, já estivemos aqui alguns anos atrás. Lembra quando foi, pastor? Lembra quando foi quem esteve aqui? Não. Tem uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, que estivemos aqui. Eu faço parte da orquestra de sinos da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Esses sinos não me pertencem. Esses sinos são da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana. Nós ganhamos 56 sinos de uma igreja batista lá dos Estados Unidos, porque a gente tinha vontade de montar uma orquestra de sinos, mas não tinha condições financeiras para adquirir. Então, o pastor Lutero entrou em contato com algumas igrejas e acabou conseguindo a doação. Só conosco esses sinos já tem, em fevereiro agora, fazem 13 anos. Quem passou ele para nós, passou de segunda mão. Com certeza não era novo. Não sei quantos anos, mas no mínimo uns 20 anos já tem esses sinos. Tá? A nossa orquestra continua, só que a orquestra tem muita dificuldade para a gente agendar, porque não admite ausência. Quem ensaiar precisa apresentar, não tem condição, não é como o coral, que falta um, falta dois, e o coral canta a si mesmo. Na orquestra de sinos isso não é possível. E eu tocando sozinho, começamos há 2 anos atrás, quando fui casar com uma filha, resolvi fazer alguma coisa diferente. Olhei na internet, vi o pessoal tocando lá nos Estados Unidos, na Coreia do Sul. Como eu já tenho intimidade com música,
com o teclado e com os próprios sinos. Há 12 anos que eu já tinha intimidade com eles. Iniciei o trabalho e chamei uns maestros para me ajudar e deu certo. E daí para cá, 2 anos para cá, eu venho tocando, louvando a Deus pelo sistema de solo. Tá? Os sinos, cada sino representa uma nota musical, uma nota do teclado, e eles ficam aqui na disposição do teclado para aquela música. Então eu sempre peço aos pastores que eu não consigo tocar 2 músicas sequenciais, porque eu preciso organizar os sinos da próxima música. Então, uma vez organizados, essa aqui equivale às teclas pretas e essa aqui são as teclas brancas. De vez em quando tem alguma fora do lugar que é mais conveniente para mim, tá? É um trabalho que exige muita bênção de Deus, muita dedicação, muita concentração. Eu gosto de chegar à igreja bem cedo para estar mais calmo, apesar de eu não ser muito calmo, mas para a gente poder fazer a nossa parte. Mas na realidade é Deus que consegue dotar a gente de capacidade para assimilar a melodia, as notas musicais e lembrar o movimento na hora certa. O sino, ele fica sempre no mesmo lugar. Eu tiro, toco, volto, ando com ele para lá, para cá, mas quando eu devolvo para o mesmo lugar, porque quando eu precisar dele novamente, eu sei onde ele está. Perfeito? E estar aqui no aniversário da igreja é importante para mim, né, pastor? E hoje, inclusive, eu ganhei uma camisa dos 50 anos da igreja, que Nora mandou fazer para mim. Estou com ela aqui, tá? Está quente, mas eu estou com ela aqui. Depois do culto eu tiro. E assim é o nosso trabalho. Eu preciso relatar, a igreja sabe muito bem, mas eu preciso lembrar da misericórdia de Deus por me trazer aqui hoje. Em janeiro desse ano, dia 31 de janeiro desse ano, eu tive um acidente muito grave, um acidente doméstico, caí num telhado lá da casa da minha mãe está aqui, no banco da frente, lá em Dom Cavate. Eram 10 horas da noite, eu me arrisquei a subir num telhado lá numa sexta-feira, saí de Belo Horizonte na 4 horas da tarde, cheguei em Dom Cavate 8h30 da noite, jantei, fui na casa da minha sogra. Depois, às 10 da noite, ainda cheguei lá em casa e com a luz do poste, fui ver o serviço que tinha mandado fazer no telhado da casa da minha mãe. Fora de hora, né? Aí Deus me derrubou de lá. Caí do telhado à noite. E eu caí numa situação, quando eu pisei assim, eu caí de cabeça. Era morte garantida, não fosse a misericórdia de Deus. Mas existia um cano de ferro lá, mais ou menos, a laje de onde eu caí tinha 4,5 metros, mais ou menos no meio do percurso, 2 metros e pouco, tinha um cano de ferro muito resistente, e Deus me jogou lá, e eu bati com esse ombro no ferro, e rodei, e caí com os pés no chão. Quebrei 5 costelas, quebrei 3 vértebras da coluna, machuquei muito o pescoço, machuquei minha perna, ficou 40 dias sem comando a minha perna direita. Fiquei 12 dias aqui no Hospital Márcio Cunha. Depois fiquei mais 10 dias lá em Belo Horizonte. Fiz uma cirurgia na coluna, coloquei 4 parafusos de 4,5 centímetros. Usei um colete durante 100 dias e hoje corro 15 quilômetros por dia. Uma bênção de Deus. Fiquei apenas 4 meses sem poder tocar os sinos. Hoje carrego a mala pesada. Sempre que posso, eu passo para alguém carregar para mim, mas a maioria das vezes eu mesmo carrego. Então, assim, é uma bênção sem medida eu estar aqui hoje. Sei que a igreja participou do meu acidente, orou por mim, e hoje de manhã eu já estive numa outra igreja aqui, e sempre lembrando, tem rodado muito lá em Belo Horizonte, tem, assim, dado esse testemunho como a bênção de Deus, uma maravilha que Deus faz nas nossas vidas. Tudo é Deus, né? Se eu tivesse morrido, era Deus que teria me levado. Mas Deus quis que eu continuasse essa obra, Deus permitiu, e em apenas 4 meses de licença, não perdi a motivação e nem a bênção de Deus, a capacidade. Estou aqui tocando, agradecido e parabenizando a igreja pelos 50 anos.
Vou tocar uma música agora. Deus cuidará de ti. Né? Não se aflige, que Deus vela por nós. Não falei, mas está aqui o Marcone, né? Meu filho. Né? Aí Marcone, a namorada dele. A minha esposa, Eliane. Está aí. Não vai levantar? Olha. Tá? Minha mãezinha está aí, Diva, 95 anos. Ela não sobe no telhado, né? Edinaura, quem? Marquinhos, tá? É isso aí. Muito obrigado. Vamos pedir a Deus que nos abençoe através da música Deus cuidará de ti.
nossas Bíblias no Salmo de número 126. Convido os irmãos da equipe de louvor que se posicionem aqui à frente. Nós vamos fazer a leitura bíblica, depois nós vamos cantar 2 músicas com a igreja. Salmo 126. Nós vamos ler todos juntos a partir do verso 3. Salmo 126, a partir do verso de número 3. Aqueles que encontraram, leiam comigo esse texto. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós ainda vamos louvar a Deus com mais 2 cânticos.
ficar de pé, irmãos, para entoarmos um cântico. Seja engrandecido. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, de maneira muito especial, Deus, na vida desta igreja. Graças te rendemos, ó Deus, por esses 50 anos, por tantas bênçãos e tantas vitórias que o Senhor tem concedido. Também agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela nossa vida, pela vida de cada pessoa aqui individualmente. Obrigado, Senhor, nos trouxe a Tua presença. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor a Deus. E fale ao nosso coração, Pai, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor tem feito na história e como o Senhor tem deixado a nós revelada a Tua santa palavra e a vontade do Senhor. Fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos completando 50 anos, e uma coisa curiosa é que o texto base do nosso cinquentenário é o Salmo 126, versículo 3. Todos os pregadores que vieram aqui falaram alguma coisa sobre o Salmo 126. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu queria pregar sobre o Salmo 126, mas a palavra de Deus é muito rica e ainda resta muitas coisas a aprendermos aqui nesse Salmo. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns fatos. Nós estamos completando 50 anos. A nossa igreja faz no dia 22 de novembro, corrigindo aqui, eu falei outubro, né, mas é novembro. No dia 22 de novembro, a nossa igreja completa 50 anos de organização eclesiástica.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu já fiz essa pergunta antes, mas nós temos muitos visitantes hoje. Quem tem mais de 50 anos, que não se importa em levantar a mão? Por favor, levante a mão. Quem tem mais de 50 anos? Muito obrigado. Quem tem mais de 60 anos aqui? Mais de 60. Ô bênção, viu, gente? Se Deus quiser, eu chego lá, viu? Quem deseja ter mais de 60 anos aí, levanta a mão, por favor. Ah, muito bem. Que bom. Quando nós pensamos em 50 anos de idade, nós pensamos em todas as coisas que aconteceram nesses 50 anos. E a maioria das pessoas aqui presentes tem menos de 50 anos. E uma maioria absoluta tem menos de 70 anos. Então, com certeza, você, assim como eu, não deve se lembrar de muitas coisas que aconteceram há 50, 52, 55 anos atrás. Muitos não estavam aqui para presenciar essa história. Por isso, nós muitas vezes nos perdemos na história porque nós não nos lembramos daquilo que aconteceu, até porque nós não estávamos aqui. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, e eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite, nós temos aquelas imagens aí? Ok? Eu queria tentar, de forma bastante resumida, trazer a informação dos irmãos, a memória dos irmãos, algumas coisas que aconteceram na década de 60, quando essa igreja foi organizada aqui. Esconde a imagem por enquanto, depois a gente mostra. Você que tem menos de 50 anos, quem tem menos de 30 anos aí, levanta a mão, os menos de 30. Ah, eu já passei, não posso. Menos de 30. Quem tem menos de 30 anos tem uma tendência natural de acreditar que há 50 anos atrás o mundo era muito atrasado. Não é assim que a gente pensa? Que o mundo era muito diferente porque a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos. Então nós temos dificuldade para entender como era o mundo há 50 anos atrás. Nós não temos tempo aqui, não é o momento também para isso, para lembrarmos de todas as coisas que aconteciam há 50 anos atrás, mas eu queria lembrar de algumas em especial, para a gente se localizar na história e para refrescar a memória daqueles que vivenciaram esses fatos e também para que nós pudéssemos entender algumas coisas que a palavra de Deus nos diz hoje. Na década de 60, em especial no ano de 1964, foi o ano de fundação dessa igreja, a IBM lançou o primeiro circuito integrado, o primeiro chip. Antes disso, todos os equipamentos eletrônicos já existentes eram construídos com grandes válvulas. E você se lembra das televisões a válvula, das valvuladas? Eu lembro de uma na minha casa. Era mais ou menos assim. A patroa chegava em casa e ligava a televisão e ia preparar a janta. Depois que a janta estava pronta, a imagem já tinha aparecido no lugar. Não era mais ou menos isso? Demorava um tempo. Exatamente no ano de 1964, há 50 anos atrás, a IBM lançou o primeiro chip. Foi um passo gigantesco para a evolução tecnológica. Também na década de 60, em especial no ano de 1961, os soviéticos lançaram o primeiro homem ao espaço, chamado Yuri Gagarin, em 1961. Nós temos uma imagem aí do módulo em que ele foi lançado. Não é essa, não é essa. Vostok, nave Vostok. Essa aí, muito bem. Não sei se os irmãos conseguem ver. Alguém consegue apagar as luzes daqui da frente para a gente, por favor? Para que os irmãos vejam. Está dando para ver a imagem, gente? Melhorou agora? Foi exatamente nesse negócio aí que eles chamavam de nave, de cápsula espacial, que o primeiro homem saiu da Terra e deu uma volta completa no globo terrestre. E as duas frases mais conhecidas desse homem são, a primeira delas, a Terra é azul. E a segunda é que quando ele deixou a atmosfera terrestre, uma frase que é atribuída a ele, mas recentemente, no ano 2007, alguns historiadores
questionaram, né, que se realmente essa frase fosse dele, é que ele disse a seguinte frase: ao chegar no espaço, eu olhei para o lado, para todos os lados, e não vi Deus. Nessa mesma década, do ano de 1969, tem aí uma imagem do homem na Lua. Nessa mesma década, no ano de 1969, o homem chegou à Lua. Começava uma grande corrida espacial. Já há mais de 100 anos havia sido lançado um livro chamado Origem das Espécies. E começava então uma corrida espacial, e essa viagem à Lua teve como um dos fundamentos principais buscar informações fora do planeta Terra a respeito da origem de quem mesmo? Do homem, sobre a origem das coisas, sobre a origem do universo, sobre de onde nós viemos. E por uma feliz coincidência, essa semana, 50 anos depois quase, os cientistas pousaram uma primeira nave não tripulada a bordo de um cometa. Não é isso, gente? Quem viu a matéria aí, sabe de que eu estou falando? Qual que é o objetivo dessa missão? Tentar descobrir a origem do homem, de onde nós viemos. O que eu quero mostrar com isso é que há 50 anos atrás o mundo estava altamente desenvolvido, havia muita tecnologia, o mundo avançava. Algumas coisas que também marcaram a década de 60, no ano do aniversário da nossa igreja, no ano que essa igreja foi organizada, começaram as transmissões de TV coloridas para o mundo, por causa daquele chip. Também, um ano após a organização dessa igreja, em 1965, a TV brasileira começou a utilizar o chamado videotape. É aquela possibilidade de gravar a programação e repetir depois, porque antes era tudo ao vivo, como os telejornais, as telenovelas, né, os jornais, as novelas no rádio. Muitas coisas aconteceram nessa década e nesse período. Uma delas que nos chama a atenção é que exatamente no ano de 1960 foi inaugurada a cidade de Brasília. Nós não temos fotos sobre todas essas informações. Em 1961 aconteceu a renúncia de Jânio Quadros. Os dessa época vão se lembrar desse período. Em 1963, exatamente no dia 22 de novembro, um ano antes da organização dessa igreja, aconteceu um fato que marcou a história do mundo. Foi o assassinato de John Kennedy, em Dallas. E já no ano de 69 também, aconteceu a primeira troca de mensagens por e-mail entre computadores no mundo. O mundo, na década de 60, já era um mundo bastante evoluído, bastante desenvolvido. Havia uma busca por novas tecnologias, uma busca por entender de onde nós viemos, a origem do homem, a origem do universo. Mas esse período também traz umas histórias tristes para nós. No ano de 1963, no dia 7 de outubro de 1963, aconteceu um episódio chamado o Massacre de Ipatinga. Nós temos algumas fotos ali do Massacre de Ipatinga. Essa é uma imagem de uma viatura policial que foi queimada na Porta das Minas. Não sei se tem alguém aqui que se lembra disso. Pode passar, tem mais duas imagens sobre o Massacre de Ipatinga. Nesse ano foram 3.000 feridos e possivelmente 33 pessoas morreram nesse grande massacre. Isso aconteceu, gente, aqui na nossa cidade. E muitos historiadores consideram que esse evento foi uma prévia daquilo que aconteceria exatamente no ano posterior, que foi no ano de 1964, quando aconteceu o grande golpe militar no Brasil. O golpe militar foi estabelecido no ano de 1964 aqui no Brasil. Por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Tem mais algumas fotos aí do golpe militar. Nós não queremos, não é a nossa ênfase aqui hoje. Pode passar, tem algumas imagens com o título Golpe Militar. Tem uma muito marcante,
que é sobre uma foto de Brasília. Vê se a gente tem aí uma foto de lá de Brasília. Essa aí. Capital do nosso país, recém-inaugurada, cercadas por tanques. O país vivia uma profunda agitação política, momentos de extrema tensão, angústia, de extrema pressão. Foi nesse contexto, eu tenho uma foto legal ali que é do estilo de roupas dos anos 60, volta lá para os irmãos verem, né? O pessoal lembra aí? Lembra, seu ele, da Dona Marta vestindo as roupas assim? Lembra, imagina a Dinaura de vestidinho de bolinha, né? Mas era mais ou menos assim. As roupas dos homens. Bonito, né, gente? Obrigado, Renato. Pode fechar. Meus irmãos, por que eu trago essas informações para vocês? A primeira coisa eu quero mostrar para os irmãos que há 50 anos atrás, quando essa igreja foi organizada aqui, o mundo não vivia momentos de paz, o mundo estava em plena Guerra Fria. O nosso país estava no meio de um golpe militar. E a nossa cidade, em especial a nossa cidade, ainda vivia o terror do massacre que havia acontecido há um ano atrás aqui na nossa cidade. Essa igreja iniciou os seus trabalhos no momento de crises profundas, de perseguições, de questionamentos a respeito da fé, a respeito das Escrituras, de questionamentos a respeito da origem de todas as coisas, da origem do homem. É importante nós olharmos e entendermos essas coisas, porque nós estamos completando 50 anos. E os irmãos que são aqui dessa igreja sabem que nesses últimos 2 anos em especial, nós temos vivido momentos muito difíceis na vida dessa igreja, na vida dessa cidade. E quando eu olho para o Salmo 126, o salmista está trazendo luz a respeito dessas coisas para nós. O salmista, eu não vou explicar esse salmo, ele já foi explicado 2 vezes aqui. Eu quero apenas dar ênfase ao texto que nós lemos. O versículo de número 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa igreja começou o seu trabalho, o seu ministério, no meio de lágrimas. E os próximos 24 anos de história dessa igreja foram talvez os piores anos da história do nosso país. Regime militar, aquela luta pelas diretas e todas as inúmeras consequências que isso trouxeram para todos nós que estamos aqui, mesmo aqueles que não eram vivos nesse período, sabemos alguma coisa sobre isso. Foi dentro desse contexto de lutas, de dificuldades e de provações que esse trabalho iniciou aqui. Eu quero que você olhe para esse texto e tente entender aquilo que o salmista está dizendo. O povo de Deus havia saído de um período de aflição, de cativeiro. Eles estavam voltando para sua casa e eles sabiam que ainda havia muita coisa a fazer. E a oração que está no verso 3, que é o texto, nosso texto-chave nesse ano: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Mas por que isso aconteceu? Eu quero chamar a atenção para 3 palavrinhas do texto. A primeira coisa que o salmista nos diz, meus irmãos, é que é necessário semear. O versículo de número 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam. A semente é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus fala sobre a semeadura. Ele fala que nós precisamos semear. E que a semente vai cair em terra boa, ela vai cair em terreno rochoso, ela vai cair em terreno ruim, mas é necessário semear. Quando esse trabalho teve início há 50 anos atrás, talvez Ipatinga não fosse um dos lugares mais adequados a se começar uma igreja. Se fôssemos fazer uma avaliação assim,
política, histórica, estratégica, e você tivesse que começar um trabalho novo, numa cidade nova, em algum lugar, você certamente não escolheria a cidade de Ipatinga para começar esse trabalho, depois de um grande massacre que aconteceu aqui em 1963. Mas pela graça de Deus, Deus deu uma visão à primeira igreja presbiteriana de Fabriciano, e esse trabalho teve início aqui oficialmente nesse dia 22 de outubro de 1964. Novembro. Obrigado. Porque aqueles crentes de 50 anos atrás entenderam que era necessário semear. As mesmas dificuldades que eles viveram há 50 anos, nós vamos continuar vivendo essas dificuldades hoje, mas ainda continua sendo importante semear. O trabalho da igreja é semear, é lançar a semente, é anunciar a palavra de Deus, é pregar Cristo, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas aquele que ressurgiu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e controla todas as coisas e controla a história dessa igreja, controla a história da sua vida, constrói a história da minha vida. A segunda coisa que nós vemos no texto, no verso de número 6, o salmista diz assim: quem sai andando e chorando. Ninguém semeia no lugar em que está. Imagine se você não sair do lugar para fazer uma grande plantação de milho. Eu te faço um desafio. Quem tem, hoje as pessoas moram muito em apartamento, né? Poucas pessoas têm um bom quintal em casa. Mas se você tiver um bom quintal na sua casa, eu te desafio a semear um saco de sementes de milho em volta da sua casa. E cuide dela com carinho e deixe ela crescer, porque você vai ver o que acontece daqui um tempo. Você não consegue sair de casa. Ninguém semeia do lado, parado. Para semear é necessário sair do lugar. É por isso que o salmista fala: quem sai andando. A igreja tem que continuar andando, progredindo, dando um passo após o outro, prosseguindo na tarefa de semear a palavra de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, olhar para as dificuldades de hoje e pensar assim: que momento tão ruim nós estamos vivendo. Os nossos irmãos há 50 anos atrás não viviam momentos bons. E mesmo assim eles continuaram andando e semeando a palavra de Deus. E nós estamos aqui hoje. Deus sustentou essa igreja. E essa semente cresceu, progrediu, deu frutos. Através dessa primeira semente lançada 50 anos atrás aqui, muitas outras igrejas surgiram na nossa cidade. E a semente continua crescendo, porque é preciso continuar andando. É com lágrimas que semeamos. É com lágrimas que nós continuamos andando, mas é preciso andar. É muito importante, é muito gratificante comemorar 50 anos. Mas nós temos que tomar o cuidado para não chegar à sensação de que já fizemos tudo. Olha, já estou com 50 anos, estou quase aposentando, estou querendo ficar mais tranquilo. Quem está pensando em aposentar aí na vida cristã? Na vida cristã não tem aposentadoria. No serviço de Cristo, ninguém paga INSS. Não tem fator previdenciário. Todos nós precisamos continuar andando, trabalhando, servindo a Deus por todos os dias que Ele nos conceder vida. E se nós tivermos essa mesma mentalidade que os nossos irmãos tiveram há 50 anos atrás, nós vamos continuar andando, nós vamos continuar semeando e a palavra de Deus vai continuar crescendo. Nós precisamos sim olhar para trás e ver as grandes coisas que Deus fez, mas nós temos que olhar para frente e ver as grandes coisas que Deus deseja fazer através da vida dessa igreja e através da sua vida. Eu fiquei muito desejoso de trazer aqui o nome de alguns irmãos fundadores dessa igreja.
E quase todo aniversário da igreja a gente pergunta se tem alguém aqui que é fundador da igreja. Mas eu não vou perguntar isso hoje, gente. Porque senão os irmãos vão se sentir velhos, sabe? Mais de 50. Mas nós temos aqui pessoas que foram os primeiros membros dessa igreja. Talvez daqui a 50 anos eles não estejam aqui mais. Mas talvez daqui a 50 anos nós vamos comemorar aqui os 100 anos de existência dessa igreja e alguém vai se lembrar, olha, eu estava na igreja Presbiteriana do Bom Jardim no dia do culto do aniversário do cinquentenário. Glórias a Deus por isso. Quem deseja, almeja esse dia? Eu almejo estar vivo nesse dia. 50 com 38, não é impossível não, né? Se Deus quiser, tem jeito. É preciso semear. É preciso andar para semear. E a terceira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos está no final do versículo 6. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É interessante, a palavra de Deus tem uma maneira muito peculiar de mostrar as coisas. A palavra de Deus fala que nós vamos semear com lágrimas, nós vamos andar chorando, mas na hora de trazer os frutos, de colher os feixes, isso vai acontecer com júbilo, é com alegria. Não é isso que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós não estamos comemorando 50 anos com alegria no coração, graças a Deus, porque Deus fez grandes coisas por nós. Houveram lágrimas, mas agora nós estamos com júbilo, com alegria diante de Deus, trazendo à presença de Deus os frutos, os feixes. Se você quer também voltar trazendo os seus feixes, com júbilo no coração, você precisa andar, você precisa semear, ainda que seja com lágrimas nos olhos. A igreja cristã, meus irmãos, sempre foi perseguida. E ela sempre continuou andando. Eu quero que você traga essa aplicação para a sua vida pessoal. Quantas coisas e quantas lutas você tem passado nesses anos? Talvez desse ano. Como que você vai enfrentar essas dificuldades? Você vai ficar parado no lugar? Ou você vai continuar andando? Caminhando, marchando, com fé em Cristo, servindo a Deus, mas precisamos continuar marchando. Tem um texto que eu gosto muito, que é quando o povo de Deus saiu lá do Egito, e eles entraram para o deserto afora, e quando eles encontraram o primeiro grande obstáculo, quem lembra qual era o primeiro grande obstáculo? Quem lembra? Eles tinham que atravessar o mar. E aí eles pararam em frente ao mar. Qual foi a palavra de Deus para o povo? Diga ao povo que marche. No reino de Deus nós não paramos, nós marchamos, nós caminhamos. Nós não olhamos para trás, nós lembramos das coisas boas que Deus fez lá atrás, mas nós caminhamos para frente, prosseguimos olhando para Cristo, para o alvo. Ainda que seja com lágrimas. E o verso 6 termina. E quem faz assim, voltará, trazendo os seus feixes, mas voltará com júbilo. Deus concede vitória à sua igreja, ao seu povo. E Deus concede vitória aos seus filhos também, desde que nós estejamos prontos a continuar caminhando com Cristo. Ainda que isso nos custe muitas lágrimas. Mas a certeza que temos quando andamos com Cristo, meus irmãos, é que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Essa caminhada, essa trajetória, ela vai chegar ao fim um dia. E o final dessa trajetória é a casa do Pai. E o Senhor Jesus disse, quando estava para subir aos céus, ele disse aos discípulos: eis que vou preparar-vos
lugar. Mas enquanto esse dia não chegar, nós vamos continuar caminhando, nós vamos continuar andando, vamos continuar semeando a palavra de Deus, para que possamos, no dia final, encontrarmos a Cristo com os nossos feixes nas mãos, com o coração cheio de alegria, cheio de júbilo, porque a vitória vem dele. Convido você a fechar os seus olhos. Este salmo fala de maneira muito especial a vida desta igreja. E talvez você que não conviva com essa igreja não entenda muito bem o grande significado que isso tem para nós. Mas essa palavra também se aplica aos nossos corações, se aplica à sua vida. Se você estiver disposto a caminhar com Cristo, ainda que seja com lágrimas, a vitória é certa em Cristo, a vida eterna é certa em Cristo. Mas você precisa caminhar com Ele. Se você é membro dessa igreja e tem derramado lágrimas por causa da obra de Deus, saiba que voltaremos com júbilo, trazendo os feixes. Essa é a promessa da palavra do Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta palavra. Aplique, ó Deus, em nosso coração. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor pela vida dos primeiros irmãos aqui dessa igreja, dos teus filhos que há 50 anos atrás, mesmo em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades e provações, continuaram semeando a tua palavra, continuaram caminhando no serviço ao Senhor. E também rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê a mesma disposição, que possamos, ó Deus, olhar para a cruz de Cristo e continuarmos caminhando rumo à vida eterna em Cristo, ao momento da nossa glorificação com Cristo, onde todos estaremos com o Senhor. Dê-nos um desejo, ó Pai, de andar na Tua presença. Dê-nos novo vigor, ó Pai, como igreja, para que possamos persistir em semear, em pregar o Evangelho de Cristo. Renove, ó Deus, essa igreja para que ela tenha mais outros 50 anos firmes na Tua presença, fiéis ao Senhor e à Tua palavra, ó Deus. E dá a cada um de nós, no nosso coração, a certeza da vitória em Cristo, em o nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Eu peço aos nossos irmãos que ainda não se retirem. Eu quero lembrar aqui alguns avisos. Nosso conselho se reúne na próxima quinta-feira, às 19h30, aqui na igreja. Também a OPH e a SAF vai fazer uma visita nessa terça-feira na rua ao Senhor Orlando. Isso mesmo, meus irmãos? Senhor Orlando, Rua Cacilda Becker, ali no bairro Ideal. Nós vamos sair aqui da igreja às 19h. E a OPH e a SAF também vão fazer uma visita às 19h30 ao seu Geraldo, o esposo da Niceia, na quinta-feira. Vamos fazer como nós fazemos costumeiramente. Você que é membro da igreja, se coloque de pé, por favor. Nós temos muitas pessoas que nos visitam. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença dos nossos visitantes. Cumprimente os que nos visitam nessa noite. Que vocês se sintam bem aqui no nosso meio. Também nós tivemos a eleição da UPA hoje. E a nossa igreja recebeu alguns presentes de aniversário. Mas teve um deles que o pastor precisa ir buscar o presente. Então eu só vou informar no domingo que vem, porque eu falo de todos os presentes que nós recebemos. Ao encerramento aqui, se você não deu o seu nome ainda para participar do nosso almoço,
Nossa irmã Flávia está lá fora. Dê o seu nome a ela para que nós possamos ter um momento agradável aqui no próximo domingo. Não deixe de participar conosco, viu, meus irmãos? Nós vamos ter agora o pós-lúdio com 2 músicas. É isso? O pastor vai estar à porta para cumprimentar os irmãos. Mais uma vez queremos agradecer ao Didson. Meus irmãos, mais uma palavrinha. Eu preciso acrescentar um detalhe aqui. Outra pessoa que nos conhece muito bem é a Marta e o seu Eiler, né? Nosso vizinho lá de Dom Cavate, né? E eu preciso lembrar também da minha irmã, Divani, que está aqui, a Kelly, sua filha, minha sobrinha, e o Carlos, não? Ah, tá, exato, perdão. E tem um representante de Coronel Fabriciano aqui hoje. Só que ele mora nos Estados Unidos, não é isso? Vou citar como apelido, é o Pantera, né? Obrigado, Pantera. Pantera mora nos Estados Unidos e veio aqui hoje, né, para nos abençoar, para visitar a igreja e me dar o prestígio da sua presença. Muito obrigado, Pantera. Pantera são 2 filhos, são pastores ou um? Um filho dele é pastor lá nos Estados Unidos. Ele mora lá há quantos anos? 20 anos, tá? Vem raras vezes aqui no Brasil, chegou sexta-feira. Muito obrigado. Nós vamos tocar ainda 2 músicas, era uma só, mas descontrolei um pouquinho, tá? Vou tocar uma música, depois faz mais alguns avisos aí, enquanto eu preparo e toco a segunda. A primeira é o Amém e Grace. Vamos ouvir a música, meus irmãos. O irmão precisa preparar os sinos para tocar a próxima música. Então, eu vou aproveitar para dar mais uns avisos aqui. Nós tivemos hoje a eleição plenária da nossa UPA. Cadê os nomes, gente? Está aqui. Foram eleitos hoje para o próximo ano Gustavo, Denise,
Gabriel, Vanessa, isso mesmo? A Vanessa e o Guilherme. Larissa e o Guilherme. Quero relembrar os irmãos do almoço do próximo domingo, como que nós estamos organizando o nosso almoço. O Conselho da Igreja vai providenciar o arroz e o frango, ok, meus irmãos? E você vai trazer alguma outra coisa para participar conosco aqui no almoço. E também vai trazer o refrigerante. Então, o que é essa outra coisa? O que é esse complemento? Você pode trazer uma salada, uma maionese, uma leitoa assada, aquilo que o irmão achar que vai ser bom aqui, para que a gente possa compartilhar aqui no almoço no próximo domingo. Uma informação muito importante que a Dinaura lembrou hoje de manhã, é para trazer pronto, viu, gente? Não é para preparar aqui não. O irmão vai preparar em casa e vai trazer pronto para que a gente possa compartilhar aqui domingo na hora do almoço. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso também, procure a Flávia e a Kênia e acerte esses detalhes com eles. Eu preciso dar uma outra informação à igreja. Eu peço à igreja continuar orando pela vida da Júlia, a Júlia do Jean. Inclusive, o Jean estaria conosco aqui agora à noite, ensaiou para estar conosco aqui, precisou de ir ao hospital, a Júlia está internada. E nessa quarta-feira dessa semana, o pastor vai estar acompanhando o Jean e a Júlia a Belo Horizonte. Então, orem por eles, orem pelo exame, pela consulta que ela vai fazer ali. Nós estamos tentando um tratamento para a Júlia na nossa capital. Orem para que Deus abra as portas para um tratamento mais eficiente para a vida da Júlia, para que Deus abençoe também a vida da Keninha e as dificuldades que eles têm passado com a enfermidade da Júlia já há tanto tempo. Amém? O pastor vai estar à porta ao final da música para cumprimentar os irmãos.